ascendido. Então eu queria me destacar. E, pô, como que um jovem se destaca? Sendo assim. E aí acabou que naquela época eu comecei a me aproximar de muitas amizades ruins. Na época eu tinha 13, 14 anos. Meus amigos na época eles já tinham 17, 18 anos. Na verdade, essa é a única coisa que eu julgo que foi positivo pra mim. Porque desde novo eu andei com pessoas mais velhas. Então, pô, se com 13, 14 eu andava com pessoas que tinham 17, 18, 19... a mesma história se repete hoje com 18 anos. Então, com 18 anos, eu faço coisas de pessoas muito mais velhas. Então, esse aí pra mim foi o único lado positivo da história, de eu ter começado, a me aventurar na vida muito novo. Só que isso trouxe um lado muito negativo. Foi que eu tava fazendo essas coisas erradas. E depois eu vou até dar um espaço, né, pra que vocês possam perguntar com mais detalhes que vocês quiserem, mas o ponto principal foi... Basicamente, eu frequentava lugares não muito bacanas, tipo, literalmente, vou falar aqui escrachadamente, tá? Sem filtro mesmo. Vamos lá. Tipo, frequentava muito local de venda de droga mesmo, boca de fumo, sabe? Realmente tinha relacionamento com o pessoal lá dentro. Um exemplo... Como é que você foi parar lá? Como que eu fui parar lá? Ótima pergunta. Eu comecei primeiro com o pessoal da minha escola. O pessoal da minha escola, da minha sala, era um pessoal bem soft. Bem soft, porque querendo ou não, 13 anos. Só que eu comecei a ficar amigo do pessoal do segundo e terceiro ano do ensino médio. E quando você tá no segundo ou terceiro ano do ensino médio, eu sei muito bem porque ano passado, supostamente, era pra eu estar no terceiro ano do ensino médio. Então eu sei pelos meus amigos. Basicamente, eles querem muito sair pra festa, esse tipo de coisa. E tem um ou outro ali que são os que têm mais esse lado, não vou dizer, esse lado errado mais aflorado. E eu comecei a justamente me aproximar dessas pessoas. Que eram as piores pessoas possíveis. E eram pessoas que usavam droga, eram pessoas que inclusive tinham relacionamento com pessoas que eram piores que eles. Só que eu não queria o básico, eu não queria simplesmente ser amigo deles, eu queria ser amigo da pior pessoa possível. Você queria ir no limite. Eu queria ir no limite. Conheço uma pessoa assim. E aí eu comecei a ficar amigo desse pessoal lá da minha escola e através deles eu conheci uma outra turma que era de uma galera um pouco pior. E essa galera, eles efetivamente trabalhavam com tráfico de drogas. Esse pessoal. Dentro da escola. Não. O pessoal da escola era o pessoal acessível a mim inicialmente. Que me apresentou esse outro pessoal. E aí sempre foi assim, esse pessoal da escola chegou no nível que eles deixaram de ser interessantes pra mim, porque as coisas que eles faziam, que era só usar droga, passou a ser leve. Caraca. E aí eu comecei a me aproximar de um outro nicho, que era dessa galera que eles de fato eram criminosos, tá ligado? Hoje eu reconheço isso, mas na época eu tava iludido, pensando, não, é assim mesmo que tem que tocar a vida, é fama, luxo, ostentação, dinheiro, mulheres, baile, é isso. Era isso que eu enxergava a vida na época. E muito jovem ainda. Muito jovem, com 13, 14 anos. Eles na época tinham, sei lá, eu tinha amigos de 17, 18, 19, até alguns que chegavam a 30, mas tipo, não relacionamentos tão próximos igual ao com esse outro pessoal. E aí, através desse pessoal, eu comecei a fazer coisas erradas. Henrico, que tipo de coisas erradas, né? Isso. Porque é difícil, né, ser coisas específico erradas assim. É muito genérico. Muito genérico, exatamente. Ser específico. Eu, sinceramente, até tenho medo de contar esse tipo de história pelo o que a galera pode achar de mim. Mas, pô, é passado e cada um tem um seu, né? Perfeito. E... Aliás, foi o seu passado que fez você estar aqui hoje. Plenamente. Um ponto muito relevante. E, cara, eu lembro até hoje de uma história que vai meio que ilustrar basicamente muito das pequenas coisas que eu fazia. Eu não posso dizer que eu era um traficante. Isso é um fato. Não posso dizer que eu era um traficante. Porque eu não estava atuando de fato na venda de drogas. Só que se você talvez já morou em comunidade ou se você conhece alguém, como que começa nesse meio do mundo do crime? Você começa fazendo pequenas funções. Então eu vou te dar um exemplo. Teve um dia que um rapaz lá, que o vulgo dele era... Não vou falar o vulgo dele, mas, tá bom. Mas basicamente, eram 2 letras. E vou exemplificar aqui como 2C. Esse 2C, ele virou pra mim, eu cheguei lá, na boca, e ele falou assim, aí boy, eu sempre fui branquinho, né, cabelo liso, ele virou lá na boca e falou assim pra mim, aí boy, vou te dar uma... Vê se você já viu uma dessa aqui. Pegou, tal, desengatilhou, tirou o pente, deu na minha mão, jogou no meu peito, assim, caiu assim, eu era pequenininho, caiu no meu peito, assim. Uma arma ali desengatilhada, eu... Coração palpitando, né? Caramba, essa aqui é braba mesmo, hein? Tamo junto, hein, paizão? É nóis mesmo, hein? Só força. Só força, paizão. Devolvi pra ele assim, ele... boy, continua por aqui que daqui uns dias tem uma dessa na sua cintura. Eu, caramba, forte, né? Então, eu sentia que eu tava começando a ganhar respeito. E esse respeito que você acha que você tá ganhando te ilude. Sim. E isso foi um início. Mas aí depois começaram algumas funções... E não diria nem que isso foi uma função, né? Foi uma introdução. Mas aí começaram algumas pequenas funções. Tipo assim... Aí, boy, tá aí sentado com a gente? Leva uma bomba daqui até lá em cima pra gente. Aí eu, o que é uma bomba? Aí ele, não é uma zip bag, é tipo um pacotão. Um tablete? Não é um tablete, é um pacotão com 300 pinos de cocaína. Nossa. Meu aí Deus. Tá, né? Vou levar, já tô aqui, sou do movimento com vocês,
estamos aqui participando, por que não? Até porque se eu negasse, Sim. na teoria a moral que eu achava que eu tava ganhando ia ser reduzida. Sim. Consequentemente eu falei, beleza, me dá aí, vamos fazer.